bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme. Eu convido, então, para dar sua boa noite e sua saudação e se apresentar também, né, brevemente, a nossa presidente do Conselho Brasileiro de Dança, a senhora Gisela Vaz. Boa noite, Gisela. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Também vou estar aqui apoiando nas palavras da Denise Aquarone, que ela tem muito mais expertise sobre essa lei do que eu acredito que nós todos aqui. Então, assim como todos estão entrando aí, nós também estamos muito felizes com a sua presença, poder estar abrindo para nós aí uma luz. Muito bem, seja bem-vinda, presidente. Muito bem-vinda. Prazer enorme você estar aqui participando com a gente também. Aí eu convido a professora Rose Ferreira, do IFG, né, do IFG aqui, Aparecida de Goiânia, nosso grande IFG, para também se apresentar, dar as saudações, os cumprimentos. Boa noite, Beth. Grata pelo convite. Boa noite, colegas da dança. Um prazer estar aqui essa noite. E vamos embora. Vamos embora. Bem, seja muito bem-vinda, viu? Alegria te receber. Enorme, enorme. Convido a professora Valéria Figueiredo, da UFG, professora de dança da UFG, grande parceira, né? Instituição irmã, né? Grande parceira de lutas, décadas de lutas aí pela nossa dança, né? Nossa atividade profissional, orgânica e tudo. Professora Valéria, boa noite, muito obrigada pela sua presença e participação. Boa noite, Beth. Muitíssimo satisfeita de estar aqui com vocês, com as colegas da dança, e discutindo, debatendo e aprendendo com a Denise sobre uma questão tão urgente e importante para os artistas, como é a Lei Emergencial Aldir Blanc. Muito feliz, Denise, da sua presença aqui, e muito satisfeita, e agradeço aos participantes também. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Então, nós passamos agora, desse momento, a palavra para a nossa convidada especial, né, de hoje, que é a professora Denise Aquarone. Professora Denise, a sala é sua. Obrigada, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Um prazer e uma honra estar dividindo aqui esse nosso espaço virtual, né? Com pessoas tão bacanas, com pessoas tão guerreiras como todas vocês, professoras, são todas professoras, né? Então, é um prazer enorme para mim. Eu espero poder trazer alguma coisa para vocês. A gente sabe que esse debate, né, da lei, ele já está acontecendo há um certo tempo, já tem uma boa quantidade, inclusive, de informações, né, sendo passadas pelas redes, pelas mídias e tal. Nós agora já estamos numa etapa, né, passamos daquela etapa inicial, que era uma etapa em que a lei estava praticamente sendo estruturada, né? Na fase das regulamentações, da passagem pela Câmara, passagem pelo Senado, isso tudo, a lei acabaram algumas coisas se modificando, porque sempre tem que se fazer ajustes, acertos, mas uma coisa bem interessante é que essa lei, ela conseguiu passar por todos esses processos, mantendo a sua integridade enquanto lei. Isso quer dizer que nós não tivemos perdas, né? A lei ela não foi modificada assim no seu âmago, nenhuma questão que para nós era muito vital, era muito importante, teve que sofrer nenhuma espécie de ajuste. Ajustes aconteceram, mas foram todos ajustes que, no somatório, foram muito positivos, nada ficou, vamos dizer assim, pendente, nem nada que a gente pudesse sentir muita falta. Enfim,
Esse processo aconteceu e agora nós já estamos numa etapa em que aguardamos apenas a regulamentação, né? Que é, de fato, uma parte muito importante, porque é nesta regulamentação que nós estamos aguardando para qualquer momento, né? Talvez para amanhã, para depois da manhã, mas essa regulamentação ela vai, vamos dizer assim, dar os ajustes finais, vai dar os nozinhos, né? Aquelas perguntinhas que a gente não tem ainda como responder, porque dependemos desta regulamentação. São as perguntas, são os ajustes finais, não é? Agora, em síntese, a lei está aí, né? Existem coisas que não vão mudar, que a regulamentação não vai mexer, não é? Então, a gente sabe que ela tem é uma lei com 3 tripés, com 3 colunas importantes, que é a primeira, que é a parte do auxílio emergencial, né, que todo mundo já sabe, dos R$600, que todos os trabalhadores da cultura terão acesso, com exceção daqueles que já obtiveram naquela primeira vez que o governo federal abriu, né, o auxílio emergencial, mas que nós, especialmente nós, artistas, trabalhadores da cultura, fomos excluídos, né, daquela primeira regulamentação. Por isso, também foi necessário. É importante também colocar que essa lei ela é uma junção, ela foi uma junção, porque quando começou realmente, de fato, a pandemia veio, né, com muita força, quando começaram realmente as primeiras ações de isolamento e as paralisações profissionais, e nós da arte fomos os primeiros, né, a sofrermos esse impacto. Na verdade, foi uma trombada, né? Não foi um impacto, nós recebemos uma trombada de frente. Então, alguns parlamentares perceberam, né, claro, receberam os nossos pedidos de auxílio, de socorro, e correram para tentar fazer começar a organizar algumas ações de emergências para nos acudir, para acudir à área da cultura, né? E aí é que nesse momento começou-se a forjar o que a gente hoje entende por Lei Aldir Blanc, né? Foi, na verdade, uma junção de várias medidas emergenciais, de vários parlamentares, é uma ação apartidária, porque ali parlamentares de todos os partidos políticos, de todas né, as diretrizes se uniram, se juntaram, e a deputada Benedita puxou esse conteúdo, começou a organizar, a dar forma dentro do seu gabinete, com auxílio de vários outros deputados, parlamentares, até chegar a deputada Jandira, que foi a grande relatora. Na verdade, ela foi a grande mobilizadora, ela foi a mola que fez, né, com que tudo desse certo, com que tudo começasse a se ajustar, até chegamos nessa movimentação toda que todos nós já sabemos, já vimos e tal. Então, é importante dizer isso, que é uma lei histórica, com certeza, para o nosso setor da cultura. Nós estamos vivendo realmente um momento histórico. Nunca, em tempo nenhum, em governo nenhum, a cultura recebeu um recurso com esse montante, né? E é importante dizer também que é um recurso que era nosso, não é? Que não saiu de nenhuma outra pasta, foi um dinheiro que não veio de presente de ninguém, de nenhuma instituição, de nenhum parlamentar. Era um dinheiro nosso da cultura, né? O nosso Fundo Nacional de Cultura, que desde que... né, Beth lembra bem, desde a nossa luta, da nossa batalha lá, na instalação do Sistema Nacional de Cultura, da primeira gestão do Colegiado Nacional de Dança, nós estávamos lá já batalhando, né, para montar o nosso CPF da cultura a nível nacional, nosso conselho, nosso plano, nosso fundo, né, e demorou esse tempo todo para a gente conseguir que esse fundo realmente acontecesse. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar, de chamar a atenção, que eu acho muito importante,
é claro que é uma lei emergencial, que vem para um momento muito triste, muito difícil, né? Uma coisa que a gente nunca imaginou que ia acontecer com a gente, né? A gente via passar na televisão, falar, tem um problema, uma crise sanitária no país tal, mas aqui, na nossa casa, no nosso chão, eu acho que ninguém nunca imaginou passar por uma coisa dessa. Então, realmente, é uma lei que é emergencial, sem sombra de dúvida, porque vem para um momento de emergência. Então, esse recurso que está vindo, esse montante todo que está vindo, é para acudir mesmo. Tanto é que vocês veem que a maior parte do recurso, né, que vai para os estados, 80%, é para pagamento do auxílio emergencial, porque é esse panorama que nós vivemos hoje. As pessoas estão sem dinheiro para comer, para comprar comida, para comprar remédio, para pagar as suas despesas básicas. Então, a lei vem para atender isso. É uma lei emergencial, né? Agora, o que eu gosto muito de frisar é a possibilidade que essa lei está nos trazendo para além do recurso, que é, sem sombra de dúvida, nesse momento, o que a gente precisa e o que deveria e deve ser feito. Porém, ela, fora o recurso, ela traz uma outra possibilidade que eu acho fantástica, que é realmente o impulsionamento do nosso Sistema Nacional de Cultura, não é? Porque o sistema ele estava num estado assim de congelamento, não é? Porque não existe, é muito difícil você implementar um sistema que não tem financiamento, onde os recursos não existem, não aparecem, não é? Esse tempo todo a gente conseguiu, dando murro em ponta de faca, segurar a questão do sistema nacional. Embora a esfera nacional esteja parada, nada aconteça, né, vindo do governo federal, mas nós conseguimos, porque o sistema ele capilariza, ele enraiza, né? Ele é uma raiz que vai crescendo. Então, muitos estados, como é o caso aqui do meu estado, por exemplo, do Rio de Janeiro, nós conseguimos, essa raiz ela foi penetrando nos tecidos, né, federativos, e ela realmente chegou aqui no estado do Rio de Janeiro, e nós conseguimos, em 2015, a implementação do Sistema Estadual de Cultura. Então, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos o nosso CPF completo da cultura a nível de estado. Nós fizemos a regulamentação do sistema, criamos o conselho, eu tive a honra de participar, de estar presente na cadeira da Metropolitana 1, aqui na primeira formatação do primeiro Conselho Estadual de Políticas Públicas do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós tínhamos um órgão gestor, que era a Secretaria de Estado de Cultura, um Conselho de Políticas Públicas, o fundo, que foi regulamentado, conseguimos regulamentar o nosso Fundo Estadual de Cultura, então nós conseguimos montar o nosso CPF da Cultura e fomos dando prosseguimento da maneira que podíamos. Não tínhamos a ligação com o Nacional, o Fundo Nacional paralisado, não mandava recursos. Então, o famoso fundo a fundo, que a gente sempre fala tanto, né? Que é o Fundo Nacional manda recurso para o Fundo Estadual e os recursos chegam nos fundos municipais. Esse é o esquema do fundo a fundo que deveria funcionar. Não estava funcionando. Mas, mesmo assim, com muitas dificuldades, nós conseguimos. Instalamos o nosso Conselho de Políticas Culturais do Estado. Nós já tínhamos um conselho, né? Foi em 2008 que a gente começou a trabalhar o Sistema Municipal do Rio. Então, instituímos o nosso primeiro Conselho Municipal de Cultura do Rio, ao qual eu também tive a honra e a grande satisfação de fazer parte e vir como conselheira de dança. Primeira gestão do Conselho Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Então, vocês veem que a gente conseguiu, não é? Implantar essa rede, o sistema de cultura, a gente conseguiu. Agora, com muitas dificuldades, porque não tinha dinheiro. O fundo estadual, para vocês terem uma ideia, do Estado, a gente só conseguiu descongelar ele agora, esse ano. Agora. Tem 3 meses atrás, que saiu o primeiro edital
da Secretaria de Estado de Cultura, que foi o Cultura nas Redes, aqui, e que veio justamente junto com a pandemia. Então, foi um grande auxílio aqui e tal. Enfim, mas a gente conseguiu fazer. Alguns outros estados do país também conseguiram implementar. Às vezes tinha uma coisa, faltava outra, mas, bem ou mal, né, fomos caminhando da maneira como dava. E agora, com essa questão da Lei Aldir Blanc, uma das grandes coisas, eu acho que maravilhosas que a lei está nos trazendo, para além do recurso, é essa possibilidade da gente finalmente, para vocês terem uma ideia, nas últimas 2, ou não sei se 2 ou 3 semanas, mas um prazo assim bem curto de tempo, mais de 600 municípios do país correram e regulamentaram os seus CPFs, os seus sistemas municipais de cultura. Mais de 600, num prazo assim. Por quê? Por conta do recurso, claro. Está chegando dinheiro, né? E esse dinheiro vai para onde? Vai através dos fundos. Os municípios têm que, né, recebem esse dinheiro através dos seus fundos municipais ou estaduais, numa conta bancária, só do fundo, e é um dinheiro carimbado. Isso é bom que a gente fale. É um dinheiro carimbado. Dinheiro carimbado é dinheiro que tem um destino certo, e esse carimbo é da cultura. É o dinheiro carimbado da cultura. É um dinheiro nosso, para nosso uso, e só nós da cultura podemos utilizar. Então, é um recurso que não vai parar em outras pastas, não pode ser absorvido por uma prefeitura, ele é carimbado, ele é da cultura. E quem tem que fazer essa fiscalização e esse acompanhamento somos nós, da sociedade civil, né? Essa é uma das grandes, eu diria assim, uma das grandes belezas do sistema e uma também das suas grandes dificuldades. Não é? Porque o Sistema Nacional de Cultura ele veio para quebrar com as diretrizes. Ele é a inversão da pirâmide. Com ele, as políticas públicas são feitas, são escritas, são pensadas pelas suas bases, por nós, pelos artistas, pelos produtores, pelos professores, pelos pesquisadores, por nós que trabalhamos nessa área, e não políticas que vêm prontas de algum gabinete, de alguma sala que alguém pensou. Nós não precisamos que pensem pela gente, nós pensamos. E a dança, gente, a dança pensa e pensa muito. A dança sempre foi show de bola, né? Nós sempre fomos referência e continuamos sendo. Nosso colegiado era um colegiado que era referência, que puxava os outros. Nós fomos o primeiro colegiado a aprontar o nosso plano nacional da dança, né? O nosso caderno, que é um grande orgulho ter feito parte dessa construção junto com tantos outros colegas maravilhosos espalhados pelo Brasil inteiro. Mas é importante que se diga isso. A dança é uma área de conhecimento autônoma, linda, em expansão, não é? E nós somos muito capazes de nos dirigirmos, nós nos bastamos. Né? Nós só precisamos que nos deem espaço, que nos possibilitem, né? Que a gente possa trabalhar, que a gente possa pensar, nós sabemos o que nós queremos, nós já sabemos disso há muito tempo. Nós sabemos o que nós queremos, nós sabemos como conseguir, a gente só precisa que nos deixem, que nos, né, possibilitem que a gente realmente possa fazer, possa trabalhar. Bom, eu acho que tem tanta coisa que eu poderia falar, mas eu acho que seria bom se a gente começasse a interagir, porque aí a gente ia vendo o que é do interesse, o que mais que eu posso trazer para vocês, o que a gente pode trocar. Não sei se a Beth... não sei se a Beth vai voltar. Denise, oi. Eu queria que você explicasse para todos aqui, porque às vezes algumas pessoas podem não estar sabendo. Quais pessoas que vão receber esse auxílio da Aldir Blanc? Quer dizer, são escolas, são profissionais? O auxílio emergencial. Isso. Bom, então, os recursos eles estão divididos em três troncos, vamos dizer assim, né? Uma parte é esse auxílio emergencial para todos os trabalhadores,
que não recebem, que não têm renda, por exemplo. Quem trabalha, que tem carteira assinada, não, claro. Quem tem um emprego e recebe renda fixa, não, claro. Quem já recebeu o primeiro auxílio também está fora, porque tem um cruzamento de CPFs, né? Então, esse auxílio emergencial é para essas pessoas que não tiveram, que não conseguiram no primeiro cadastramento do governo federal e que estão realmente em situação que precisam, né, de necessidade. A outra parte é direcionada aos equipamentos culturais, né, para todos os equipamentos que foram paralisados, que tiveram suas atividades interrompidas por conta da pandemia. E aí, equipamentos, se vocês entrarem depois lá nos cadernos da lei, tem uma lista, são mais de 30 que são citados. Mas aí a gente já pode dizer que, obviamente, eu estou falando de equipamentos particulares, os equipamentos públicos, né, que pertencem aos estados, esses não entram, não recebem recursos. Né? Mas, por exemplo, academias, escolas de dança, centros de cultura, escolas de música, enfim, todo tipo de espaços que recebam, onde aconteçam atividades culturais, e é importante falar que espaços com e sem CNPJ. Tá? Espaços que não têm CNPJ também são considerados espaços, por exemplo, vamos supor, uma feira de artesanato que aconteça na praça, na rua, uma roda de capoeira, não é? Qualquer coisa que seja caracterizado como uma atividade cultural ininterrupta. O critério é que sejam atividades que já estejam acontecendo há pelo menos 2 anos. Tá? Mas que foram interrompidas. Eu tenho há mais de 2 anos, mas esse ano, desde que começou a pandemia, eu não realizei nada. Claro, justamente por isso está vindo o auxílio. Você não realizou porque você foi impedida por conta da situação. Entendem? Então, é isso. E mais uma outra parte dos recursos vão para os editais, as chamadas públicas, não é? Que é uma forma de dar continuidade à nossa produção cultural, que também foi interrompida. Não é? O fato mais recente é que ficou estabelecido que os estados vão ficar integralmente com a parte do pagamento emergencial. Quer dizer, as parcelas dos R$600 para todos os trabalhadores vão ser pagos pelos estados. Os municípios não vão entrar nesse rateio. Para os municípios, ficou o inciso 2, que são os equipamentos, e os editais e chamamentos, o inciso 2 e o inciso 3. Sendo que os estados também podem auxiliar no inciso 3. Tá? Aí vai ser uma questão de muito diálogo, depende de estado para estado, né? Porque o que está acontecendo agora? Agora, enquanto a gente não tem a regulamentação, nós estamos na fase dos cadastros. Só se fala em cadastramento, né? Por quê? Porque é importantíssimo, né? Porque é com cadastramento que a gente vai identificar onde é que está o trabalhador, onde é que ele está. Né? Onde é que ele mora, onde é que ele vive, cadê ele? É com cadastramento. Não é? Então, esse cadastramento, também ainda existem algumas coisinhas que a gente não tem a resposta pronta, porque, como eu falei no início, são coisinhas que ficam na dependência do tal da regulamentação. Então, são nós que só vamos se fechar quando a gente puder ler a regulamentação de cabo a rabo, e aí a gente vai dizendo, essa história amarra aqui, nesse item aqui da regulamentação, entendeu? Mas, mais ou menos no grosso, a história é essa. Tá? Os estados são responsáveis pelo pagamento emergencial, os municípios ficam com o inciso 2, que são os equipamentos. Por quê? Porque nas cidades, os municípios é que podem conhecer as suas atividades culturais. O Estado, né? Por exemplo, aqui no Estado do Rio de Janeiro, como é que a Secretaria de Estado vai identificar aquele contador de história que está lá no município de Santo Antônio de Pádua, que faz quase divisa com Minas? Não tem como essa informação chegar na Secretaria, mas na Secretaria Municipal de lá do município, eles conhecem seus artistas, eles sabem que atividades, né? A nossa vida, de fato, diária, prática, acontece nas nossas cidades, né? As cidades são os grandes
as secretarias de cultura das cidades municipais é que conhecem, de fato, os seus artistas, as suas atividades culturais e tal. Então, é muito importante que essa parte realmente tem que ficar por conta dos municípios, né? Agora, tudo, gente, é uma coisa... Ontem eu estava numa live que eu fiz com o Alexandre Santini, né? Que é da Organização Nacional da Lei Aldir Blanc. Então, a gente estava colocando o seguinte... claro que as pessoas estão todas muito ansiosas, muito ávidas por esclarecer as dúvidas, mas nem nós sabemos de tudo. Por quê? Porque tudo é novo, tudo é absolutamente novidade, né? É uma lei nova, que nunca existiu, nós nunca lidamos com isso no país, acho que em lugar nenhum do mundo, eu não conheço, né? E muita gente aí do alto escalão também já falou isso, que nunca teve o entendimento, nunca ouviu falar de uma lei como essa, né? Realmente, nós nunca pensamos em encarar o Covid pela frente. Então, né? Então, tudo é muito novo. Então, tudo agora depende de ajustes, não é? Então, por exemplo, agora a gente vai ver o quão importante é a gente ter um sistema de cultura, onde a gente tenha um conselho de cultura, que a gente possa dialogar, que de fato represente os trabalhadores da cultura, né? Que tenha ali naquele conselho todas as suas representações. Por quê? Porque a gente vai precisar agora mais do que nunca desse diálogo, não é? Porque nós temos que participar. Nós, trabalhadores, nós, artistas, temos que participar diretamente de todas essas decisões, de todo esse imbróglio que é a lei, porque ela foi feita por nós e para nós. Então, nós temos que participar. Então, é muito importante. Então, por exemplo, uma cidade que não tem... mas a minha cidade não tem conselho de cultura, não tem, não foi criado, ou tem e está inoperante, não funciona. Montem um comitê. Essa cidade que se não tem conselho ou se não se sente representada por ele, monta rapidamente um comitê de cultura. Monta um comitê de cultura, chama os representantes dos setores, quais são os segmentos culturais importantes da sua cidade, relevantes. Chama todo mundo, vai lá para a secretaria, para a fundação, para coordenar. Alguma coisa de gestão de cultura tem. Pode não ter uma secretaria própria, pode ser uma pasta, né? Muitas cidades, a cultura está junto com a educação, com o turismo, com esporte, com lazer, sei lá com o quê, não importa, mas tem alguma coisa de cultura, porque todas as cidades, todos os locais do Brasil, a cultura existe, a cultura acontece. Então, alguém está ali responsável por alguma coisa. Então, é aquele alguém que vai ter que dar conta daquele dinheiro que vai chegar, entendeu? Agora, a gente não pode largar isso na mão, simplesmente assim, do poder público. A gente tem que estar lá. E tem que estar lá como? Através do seu conselho, não tem conselho, monta um comitê, faz reunião, senta, leva a cadeira e senta na porta lá da secretaria, da fundação, da coordenação, do que for, e vão embora pensar junto, porque esse dinheiro é para nós. Esse dinheiro tem que chegar na base, tem que chegar nas pontas. Esse dinheiro é das pontas, entendeu? Então, é responsabilidade nossa. E aí, mais do que nunca, a gente vê, né, a necessidade da gente estabelecer essa forma colaborativa, democrática, transparente e horizontal de se trabalhar políticas públicas, que são através dos colegiados, né? Aqui, por exemplo, eu sou presidente do Colegiado Estadual de Danças do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. O que é o colegiado? O colegiado foi a forma que a lei, nós somos regulamentados, nós não temos CNPJ, não temos uma finalidade jurídica, mas nós somos regulamentados pela Lei 10.075, que é a lei que regulamenta o Sistema Estadual de Cultura. Porque quando você abre a cartilha da lei, está escrito ali, todos os segmentos culturais devem constituir os seus fóruns e os seus colegiados. É no colegiado, no caso nosso de dança, que os conselheiros, tanto do Estado quanto de todos os municípios, vão buscar vão fazer a sua base,
né? Porque o conselheiro, ele nada mais é que uma ponte entre o seu segmento e o poder público. Ele não está lá para resolver o que ele quer, o que ele acha, o que ele entende, não. Ele é um interlocutor. Ele vai na base, conversa, chama o seu segmento, monta o seu fórum, dialoga o tempo todo. O fórum decidiu isso, o segmento decidiu isso. Então, um conselheiro vai levar para a instituição em que ele está, seja municipal ou seja estadual, o que aquele segmento decidiu, né? E todo estado ou município tem que ter o seu plano de cultura, não é? Que faz parte do CPF. CPF. C de conselho, P de plano e F de fundo. Essa é a famosa sigla CPF da cultura, né? Então, o que é um plano de cultura? O plano de cultura, ele é uma colcha de retalhos. Ele é composto de todos os planos setoriais. O que é um plano setorial? São os segmentos. É a música, é o teatro, é a dança, é as artes plásticas, não é? São todos o artesanato, culturas populares, culturas urbanas, todos os segmentos culturais que são identificados no seu estado ou na sua cidade, eles têm que se organizar e fazer o seu plano setorial, porque o plano de cultura é a junção de todos esses planos setoriais, mas que devem ser pensados, elaborados nos seus segmentos, junto com os seus segmentos. E, para isso, existem as conferências, né? Onde a gente baliza esses planos, onde esses planos recebem o conhecimento, a interlocução, onde eles se formam? Dentro dos processos de conferência. Para isso servem as conferências municipais, estaduais, e depois a nacional, né? Que a nacional é a que regulamenta o Plano Nacional de Cultura, né? Cada uma dentro do seu ente federativo. Então, é mais ou menos isso. Respondi. Beth, eu queria fazer uma pergunta. Ok, então, vamos lá então, né? A Gisela perguntou e na sequência a professora Valéria Figueiredo. Pois não, professora? Denise, é muito esclarecedora a sua fala, né? Eu acho que é muito bom te ouvir, que você tem um conhecimento amplo. Em Goiânia, a gente tem conquistas dos últimos 20 anos muito importantes, para a dança em especial. Atualmente, eu estou no Conselho Municipal de Cultura, a gente estava parado nos últimos 3 meses, porque o Conselho foi dissolvido com a pandemia. Com a Lei Emergencial Aldir Blanc, estamos retornando às nossas atividades, que, em certa medida, é uma demonstração, né, de que a nossa atuação é uma atuação que vai ser importante frente à lei, né, que vai chegar. O que eu acho que eu gostaria de destacar e também de te escutar um pouco mais, o que eu achei incrível é a lei poder se fazer chegar em municípios que nunca receberam, de fato, dinheiro da cultura. Exatamente. Goiás é um estado grande, a gente faz um esforço enorme há muitos anos para se fazer chegar verba às cidades importantes que a gente tem no nosso interior, né, digamos assim. Nós temos interiores fortes, cidades que são importantes, que tem festivais de teatro, né, importantes, de música, mas a gente sabe como é difícil fazer chegar dinheiro nessas localidades, via Estado. Então, é muito interessante essa possibilidade de chegar a fazer no município, né, o dinheiro, e em municípios que eu acho que nunca na sua história receberam. Se realmente se fazer valer a lista que a gente recebeu das cidades, tem muitas cidades que a gente pode falar assim, mas é bem pequeno o dinheiro, mas aquela cidade nunca recebeu aquele dinheiro destinado para a sua cultura. Cidades, às vezes, bem pequenas,
que vão ter que se organizar, o que é incrível, porque tem anos que a gente pede isso, né? Essa organização que você está do seu fórum, de um colegiado, de um grupo de pessoas que possam dialogar conosco, que estamos na capital, que a gente possa oferecer, né, o nosso trabalho, a gente faz esse esforço enorme. E a lei, eu acho que, de certa maneira, vai nos ajudar, porque as cidades estão correndo mesmo para se regulamentar, não é? E esse dinheiro chegar no município é muito acertado, né? É muito interessante. É muito importante isso que você está colocando, Valéria, porque o que acontece? Essas cidades, esses municípios, eles vão precisar muito do auxílio, né, de quem já está um pouco mais elaborado, de quem já caminhou um pouco mais. Então, é muito importante agora que as cidades, os conselhos, as cidades que já têm um caminho, que já estão um pouco mais, né, trabalhados nesse aspecto, deem o auxílio a essas outras cidades que realmente não têm estrutura montada nenhuma de cultura, né? E, às vezes, não tem gestor de cultura, está entregue a uma outra pasta, pessoas que não têm o menor conhecimento, né? Nunca tiveram interesse também, nunca, como você falou, nunca se recebeu nenhum dinheiro e tal. Então, é muito importante que agora essas cidades recebam auxílio, recebam ajuda no sentido de, olha, gente, olha aí, chegou o dinheiro é de vocês, e aí? Vamos ver, o que vocês querem, o que vocês precisam? Vamos nos organizar, dar um básico, um basicão, né? Montar uma cartilha, por exemplo, não é? Quais são, para orientar, quais são o que é importante, o que acontece de cultura na cidade de vocês, quais são as festas, o que vocês comemoram, o que vocês fazem, né? E dar um mínimo de diretrizes para essas cidades poderem, porque elas vão caminhar, elas vão encontrar. Os artistas vão conseguir encontrar o seu caminho, vão, né? A gente não, o sistema nacional, ele não é receita de bolo. Não tem aquela fórmula que cola, copia, vai saindo. Cada um vai. Agora, você tem que dar, pelo menos, um caminho, uma formatação. Né? Vai por aqui. Agora vai sozinho, agora vai pensando, vai fazendo. Né? Mas é importante que a gente auxilie, porque realmente elas vão precisar de alguma ajuda. Tem muita gente perdida, né? Perdida. Ok, muito bom. Professora Rose, gostaria de fazer uso da palavra? Estão me ouvindo? Parece que não estão ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Ok. Denise, eu queria colaborar com a discussão que você apontou agora há pouco, né? Onde você faz, nas entrelinhas, uma convocação para a dança se colocar politicamente, né? Quando você fala de como os sistemas funcionam, as conferências, né? Os fóruns, colegiados, conselhos. É uma estrutura que ela é muito complexa e que ela é muito demorada. Ela demanda tempo de dedicação, né? De escrita, de fala, de esperar o tempo das políticas, né? Para que isso também tome forma e ganhe texto e tudo mais, né? E eu não sei como é que é a situação do Rio de Janeiro, mas falando de Goiânia e de Goiás, um panorama um pouco maior, né? Quando você fala assim, nos deixem trabalhar, nos deixem dançar, eu vejo que é uma questão que nos é latente, mas também vejo que, ao mesmo tempo, há uma dificuldade da dança enquanto categoria de se envolver politicamente em questões mais densas, sabe? Que não envolvam somente o dançar do palco, da sala de aula, né? Mas compreender como é que essa dança política funciona, né? Porque não vão lutar por nós, né? Não espere que o cinema lembre que a dança tem especificidade, sabe? Ou que o teatro ou a música, né? Cada um tem suas questões próprias, né? Conflitos, problemas, né? E desejos. E a dança, eu percebo que, por mais que haja um esforço de se colocar nesse lugar, ainda há uma certa resistência dessa teimosia, dessa permanência de ficar ali, sabe? Desse tempo da reunião, do fórum, do colegiado, né? E tudo isso que demanda esse lugar que você
construir sua trajetória política, né? Dessa política cultural, tanto a nível estadual como também nacional, né? E aí eu fico muito feliz que, né, que essa lei tenha alertado questões que, para muitos lugares, ela nunca tinha acontecido ou ela sempre era protelada. Tipo assim, não, espera, a gente faz depois. Não, tem que fazer um conselho, mas a gente faz depois, né? Então, assim, né, é uma questão Depois que é agora, né? a pandemia revela, assim, de uma fragilidade de várias questões da cultura, né, tanto a nível municipal como estadual, e a gente vê aí, assim, a carência de mapeamentos que nos identifiquem como categoria, né? Quem que é bailarino? Quem é coreógrafo, né? Quais são as escolas e academias de dança? Que companhias que existem, né? Então, a gente percebe essa carência de um reconhecimento enquanto categoria mesmo artística e profissional, né? E aí, assim, e aí é uma futurologia, né, que eu estou jogando aqui, mas que eu espero muito que esse desejo, quando você fala assim, é na cidade que não tem conselho, vai lá e põe a cadeira lá na porta da Secretaria de Turismo e vai cobrar, né, onde está o dinheiro, né, o que vai ser feito com tudo isso, né, porque não é um dinheiro que é para mim, assim, né, é para a comunidade de um modo geral, né, porque a cultura eu não faço para mim, no meu quarto, né, na minha sala, assim, né, é um saber que ele é compartilhado. Então, que esse desejo de estar presente, estar politicamente nos lugares, ele ultrapassa esse tempo de pandemia. Porque a gente tem muita dificuldade em lidar com processos de médio e longo prazo. A gente, às vezes, é muito imediatista, né? A gente quer o dinheiro agora para resolver uma questão de agora. Mas como a gente consegue pensar que isso é uma política de permanência e de insistência, né? Que ela vai para além de uma Lei Aldir Blanc, de uma pandemia, né? Mas que ela possa nos virar a chave da importância que é, né, estar presente, reconhecer e fortalecer espaços que são nossos por direito, mas também nossos por dever. Não só direito, mas também um dever, sabe? De estar presente e conhecer como essa cadeia toda funciona. Você tem toda a razão, tudo isso que você colocou. Na verdade, o que acontece? É muito difícil, é extremamente difícil, né? Eu estou aqui falando essas coisas todas, mas isso é a minha vida, foi a minha experiência toda, né? E tantas outras pessoas da dança tiveram a mesma vivência que eu, e outras até maiores, mais intensas e tal. Mas é realmente tudo muito difícil, não é? Nós, como você estava falando, esse momento está em ebulição, está em efervescência, porque estamos no calor da situação, da discussão, a lei está vindo e tal. Mas, com certeza, quando as coisas se acalmarem, passarem, grande parte dessa movimentação toda, de todas essas pessoas que estão hoje envolvidas, vão deixar de estar. Isso com toda certeza, não é? Mas algumas vão ficar, talvez um pouco mais do que as que estavam antes, não é? Então, é aquela coisa, é insistência, né? Eu falo uma coisa aqui para os meus pares, para o pessoal do colegiado, todo mundo já conhece, Denise, eu falo aquela frase, gente, está na hora da gente enfiar o pé na porta, né? Não é enfiar o pé na porta, não é vamos com violência, vamos com deselegância, não é isso. Mas a gente realmente não dá mais para esperar. A gente não tem que esperar mais nada, a gente tem que fazer a coisa acontecer, e de alguma forma vai acontecer. Agora, é difícil? Aqui no estado do Rio de Janeiro, eu falei essas coisas todas para vocês, do sistema, você vai pensar, nossa, que maravilha. Não é maravilha nenhuma, tá uma boa porcaria. Isso aqui também. Entendeu? É uma dificuldade horrorosa. Às vezes a gente se sente assim. É o meio samba do crioulo doido. A gente dá 2 passinhos para trás, para frente, 5 para trás. A gente ganha aqui, aí ali perdeu ali. É assim. É muito difícil. A gente luta contra o próprio poder público, que não tem o entendimento do que é a gente, do que é a cultura. Geralmente os gestores não são pessoas da cultura. Então, né, as pastas da cultura são assumidas politicamente, a gente sabe disso. A gente luta contra a própria sociedade civil, que também não tem o entendimento ainda do que é a cultura, da importância, né? Tanto é que agora só se fala nisso. Imagina a pandemia, o isolamento sem a arte.
né? Para as pessoas atinarem da nossa... E contra nós mesmos, como você falou. Porque aquela coisa, né? Quando a gente falava, gente, vamos sentar, vamos nos organizar, tem que conversar, eu não posso, hoje eu não posso ter ensaio, não posso, porque eu estou ocupada. Nós que estamos nessa, não éramos ocupados, era um bando de desocupados que vivíamos de brisa, fazendo sei lá o quê, né? Oi? Gestão de política pública em dança, ninguém tem entendimento. Quando dizem, você trabalha com o quê? Eu faço questão de dizer, eu trabalho com gestão de políticas públicas em dança. E aí? Vai falar o quê? Aí a pessoa fica assim, olhando para a minha cara, não sabe nem o que é isso. Entendeu? Por quê? Porque não chegamos ainda nesse patamar. Então, eu digo, não, o meu lema aqui no colegiado é o seguinte, gente, a gente tem que ocupar. A minha palavra, no início do colegiado, tem 2 anos de construção. É ocupar. Ocupar o quê? Qualquer buraco que esteja vazio. Qualquer cargo, qualquer coisa. Às vezes o representante me liga, eu tenho 3 representantes por região do estado. Aqui no Rio de Janeiro, nós somos 92 municípios divididos em 10 regiões. Então, para cada região, tem 3 representantes do colegiado. São profissionais de dança que trabalham, moram, atuam naqueles municípios. Tem que ser de municípios diferentes, né? Aí, vai abrir uma vaga aqui na secretaria, eu digo, corre lá e se inscreve. Mas eu não sei o que eu vou fazer, não interessa. Você vai lá, se inscreve, entrou, aí a gente vai sentar e vai pensar o que você vai fazer. Mas se você não estiver sentado lá ocupando a vaga, aí a gente não precisa nem parar para pensar o que você vai fazer, porque você não vai fazer nada. Você não está lá, né? Entendeu? Então, eu comecei assim. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu acho que eu poderia dizer que assim, 90% dos representantes do colegiado são profissionais de dança que já estão ligados à política pública, já ocuparam algum cargo nas suas cidades, nos seus municípios, ou já passaram por conselho municipal. Então, são pessoas que já estão na vibe da política pública, entendeu? Já tem o seu discurso próprio, já consegue desenrolar, ir na secretaria, fazer reunião com o secretário, com o prefeito, chamar o conselho de... participar de todos os conselhos. Hoje, nós estamos nós terminamos agora a 2ª formatação do Conselho Estadual de Políticas Culturais. Na primeira eu estava. Na segunda, eu digo, não, agora é outra pessoa, né? Porque a gente tem que criar também, entre nós, aquela questão da oxigenação. Ninguém é dono de lugar. Isso aqui é política pública, é horizontal. Então, você tem que passar o chapéu. Não tem essa de sentar e dizer, agora sou eu vou ficar aqui, a coroa é minha. Não tem isso, não. Entendeu? Então, tem que dar vez ao outro, tem que passar o chapéu, sim. Né? E aí, o que aconteceu? Na primeira formatação, só tinha eu, de dança, que não assumi cadeira de dança, porque no Conselho de Estado do Rio de Janeiro não existe cadeira específica de dança. É artes cênicas. Aquela nossa célebre pendenga lá do colegiado, né? Então, eu entrei como representação da cidade do Rio de Janeiro, Metropolitana 1. O Conselho continua nessa formatação, embora na Câmara dos Deputados aqui do Rio da Alerj já existe um olhar para a criação de uma cadeira específica para a dança, mas ainda não aconteceu. A gente espera que para uma outra gestão aconteça. Mas, para a formatação desse novo conselho aqui no estado do Rio de Janeiro, nós, o Colegiado Estadual de Dança, trabalhamos politicamente dentro de todas as regiões e hoje eu tenho 3 representantes de dança como conselheiros. Acabou agora, o mandato expirou agora. Agora a gente está começando a entrar num processo para a terceira eleição. Mas eu tinha 3 titular aqui da Metro 1, titular do Centro-Sul, e o primeiro suplente da Baixada Litorânea, sendo que a titular da Metro 1 também foi eleita para o Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura. Então, essas pessoas são profissionais de dança. Por quê? Porque a gente enfiou o pé na porta. Nesse sentido. Tem eleição? Beleza, estamos lá, estamos dentro, vamos concorrer. E vamos mobilizar, e vamos chamar. E hoje eu tenho 3 profissionais de dança concorrendo a vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Porque essa é uma outra ocupação importante. A dança tem que eleger parlamentares, a gente tem que estar nos parlamentos. Porque nós temos que fazer as leis para nós.
A gente não vai ficar esperando que ninguém faça, porque ninguém fez nada para a dança até agora, nada. Tudo que a gente conseguiu com o nosso suor. Os colegiados nacionais que iam, né? Com cada pepino que estoura, vão os coletivos, as instituições de dança para Brasília, para pedir, para não sei o quê, mas não tem um parlamentar que seja nosso, da dança. A gente tem que ficar batendo porta de gabinete, né? A gente fez isso o tempo inteiro. Todos nós do colegiado sabemos o que é isso, ficar percorrendo gabinete de deputado, de vereador, de senador, para pedir. Mas a gente tem que agora começar nós a ocuparmos esses cargos. Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, para essa eleição de vereador da cidade, aliás, do estado, nós temos 3, um em cada cidade aqui do Rio de Janeiro. E 3 que são do colegiado estadual de danças. Tem um 4º que não é do colegiado, mas é um grande colaborador nosso, que também vai concorrer para outro município. Então, é isso. É a gente botar a mão na massa, gente. Não tem fórmula, não tem receita. É isso, é encarar. Alguém fica para encarar. Nossa! Não é, Beth? A gente concorda enormemente com as indicações da Denise. E é incrível a gente ver também, apesar das diferenças, mas as nossas similaridades, né? De luta do Rio de Janeiro com Goiânia, né? E a gente tem toda essa militância há bastante tempo aqui, né? Eu me considero uma militante da dança e acredito muito nas suas palavras. Eu acho que quem ocupa o lugar é a gente mesmo. Somos nós que defendemos a nossa área, porque conhecemos ela profundamente, vivemos dela, vivenciamos, e somos nós que sabemos, né, resolver e dar indicações para coisas que a gente quer. Isso é muito, muito importante. Inclusive, eu gostaria de dividir, por exemplo, com a Denise e com o demais público, né, que é compartilhamento de uma informação que talvez as pessoas não saibam. Nós temos hoje a professora Valéria no Conselho Municipal, e na época das eleições, da votação e tudo mais, nós corremos o risco de não ter, mesmo estando presentes, enquanto instituição e enquanto coletivos de dança, lá no momento, presencialmente, quando isso ocorreu, eu observei, no momento em que recebi a cédula de votação, que não constava o nome da professora Valéria. Então, como eu fiz um esforço para ser uma das primeiras a pegar a cédula, eu detectei um problema já no instrumento. Né? Foi, Beth, nós quase tivemos que cancelar a votação se não fosse Beth, porque eu não tive acesso à cédula. Foi Beth que... Exatamente. Os candidatos, Denise, não tinham acesso à cédula, óbvio, né? Então, eu, como era votante por instituição, eu fiz questão de chegar antes, ficar na fila. É isso que você fala, pôs a cadeira na porta, né? Exatamente. E quando eu recebi a cédula, e outras pessoas votaram na minha frente. Eu já estava fazendo uma campanha, né, pelo nome da professora Valéria, juntamente com a Vera Bicalho, que estava também junto, né, a Verinha com a gente. E quando eu recebi a cédula, eu fui pega de surpresa. Eu fui a única que percebeu. Outras pessoas tinham votado na minha frente, eu tinha falado com essas pessoas sobre esse apoio à professora Valéria Figueiredo. Eles, tudo bem. E eles pegaram a cédula, não viram o nome dela e não falaram nada. No momento em que eu peguei a cédula, eu falei, onde está o nome da professora Valéria? Ela é a indicação da nossa instituição para essa representação. Aí foi aquele rendezvous. E veja só, como não é significativo. As outras pessoas, como não são da área da dança, não prestaram atenção que o meu nome, de fato, não estava na cédula, porque não são da dança. Quem prestou atenção foi a Beth, depois a Vera Bicalho, fomos nós da dança, né? Claro. Então, veja... É uma situação que representa muito como é importante a nossa militância, né? Exatamente. A gente garantiu
que tivesse uma possibilidade, que é a primeira vez que a professora Valéria ocupa também, como a Denise fala, dessa movimentação, né? Para ter, quer dizer, a gente tem que cuidar. Então, mesmo a gente, todo mundo estando, eu estou de acordo, que todo mundo faz parte, mas a gente precisa cuidar uns dos outros nessas situações e nesses espaços, né? Nesses ambientes. E esse cuidar é perfeito a colocação da Denise, né? Eu estou aqui só externando emoção nesse momento, né? Por se reconhecer na fala, né? Na pertinência, na importância da fala da Denise Acquaroni. Eu quero... Beth, eu queria só fazer um destaque, que nós temos aqui no chat o Sacha Wittkowski com a gente, que é uma pessoa tão importante, né, para as nossas políticas públicas. Boa noite, Sacha, bem-vindo. No Estado tem defendido a dança, né, de uma maneira muito importante para nós, extremamente importante. Beijo, querido. Também nos enriquece aqui, com colega certeza. De batalha, de luta, muito querido. Muito querido. Muito obrigada a todos os que estão aí participando também. Tem aqui pessoas do interior, né, de cidades aqui próximas a nós. Eu vi aqui a professora Zuma, né, muito querida, guerreira, de grande jornada aí na cidade, viu, professora? Muito obrigada pela sua presença aí. Obrigado, Beth, pela lembrança. Um abraço. Abraço, é muito importante. Tem a juventude toda aí também, participando, né? As pessoas jovens aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Né? A Fernanda Botelho está aí forte também, Milena e todo mundo. Muito obrigado, viu, pessoal, pela participação de vocês. Vocês nos enriquecem muito. E Sacha, né, grande parceiro, grande guerreiro. Grandes conquistas nossas, né, a partir da presença do Sacha, né? Nós temos história, né, Sacha? Bota história nisso. Muita coisa, gente. Então, teremos perguntas do pessoal. Exatamente, é isso que eu ia colocar agora. Se a professora Denise permitir, se o público que está aí participando responder, vai ser um prazer. Nesse momento, né? Se quiser, abre o microfone, a gente vai tentando coordenar aqui. Quem gostaria, né? Obrigada aí pela presença, o Sósteles, grande parceiro da Coordenação de Arte e Cultura. Obrigada, querida. Professora Carla. Enquanto as pessoas estão se organizando, eu queria aproveitar, Beth, já que você falou que tem várias pessoas do interior, então, de me colocar à disposição, né, que o Conselho Municipal de Cultura, ele está se reorganizando e a gente vai estar diretamente ligado, né, à nossa função, o que a gente vai poder ajudar a sociedade civil, os artistas, fazer essa mediação e, principalmente, quem está no interior pode entrar em contato diretamente comigo para que o Conselho possa ajudar naquilo que for preciso. Muito bom, muito bom. Enquanto o pessoal se organiza, Denise, eu queria te perguntar uma coisa, que foi uma fala que eu ouvi numa das reuniões nacionais, que foi sobre o desenvolvimento de observatórios. Você ouviu falar sobre isso, esses observatórios da sociedade civil? Observatório Nacional, né? O Observatório Nacional. E você podia falar um pouquinho sobre o que é isso? Então, são vários, vamos dizer assim, assessoramentos, né, que a gente precisa para que justamente para que esse sistema, né, que a gente está tentando organizar e que a lei está nos trazendo, ele precisa de instrumentos de consultoria, de adequação, de fiscalização, de controle, né? O observatório é mais um desses, vamos dizer assim, instrumentos importantes, né?
que vão ajudar a identificação de uma porção de coisas, a correção, a localização enfim, de todos os atores, né, da esfera cultural. Nós, por exemplo, a nossa grande dificuldade sempre foi cadastramento, mapeamento, né? Vocês se lembram que nós conseguimos, foi no apagar das luzes da gestão nossa, eu participei de 2 gestões do colegiado, que inclusive o Sacha estava lá também com a gente. Nós conseguimos a verba para iniciar o mapeamento da dança, que era uma ação tão aguardada, que nós desejamos tanto. Porém, não conseguimos, fizemos o mapeamento, ele aconteceu, mas não da forma integral como a gente gostaria, a gente só conseguiu uma verba que só deu para fazer, vamos dizer assim, iniciar, foi só para as capitais, né? Mas foi feito em parceria com a UFABA, aqui no Rio, em parceria com a UFRJ, né, com as instituições federais e tal, mas que precisa estar sendo constantemente atualizada. Então, a gente precisa de muitos instrumentos de auxílio para que a gente consiga realmente que esse sistema seja eficiente, né? De cultura. O Observatório é um desses instrumentos que a gente precisa para que realmente a coisa aconteça de forma satisfatória, na consulta, no cadastramento, na fiscalização, no reconhecimento de todos os entes da cultura. Enfim, são muitas coisas que a gente tem que fazer, porque, na verdade, a gente não conseguiu, né, instituir ainda todos esses instrumentos. E a esfera federal está parada, né? A gente não andou nada, pelo contrário, só houve desmantelamento de tudo. Nós perdemos o Ministério, o MINC, somos hoje uma secretaria que ninguém entendeu ainda o que é, secretário entra, secretário sai, cadê o diálogo? A Funarte está completamente... né? Tá difícil, gente, está muito difícil, não está fácil, não. Nós vivemos um período bem complicado para a cultura, principalmente, né? Mas vamos lá, vamos lutar. Eu acho que a lei veio para dar né? Para acender de novo a vontade até na gente, porque já estava todo mundo assim, desorientado, jogando a toalha e sem saber para onde que ir. Eu acho que a lei né, foi uma luz, assim. Então, agora vamos lá, olha lá, a luz acendeu, a luz no final do túnel. Então, vamos correr, todo mundo para essa luz agora, tentar não deixar a luz apagar. O negócio agora é não apagar a luz. Entendeu? Porque os recursos são finitos, a gente sabe disso, né? Os recursos vão acabar uma hora, mas a gente tem que correr para se estruturar para a gente poder fazer a roda continuar. Eu queria Alguém compartilhar parece que quer fazer uma fala? Ai. Rose, você? Isso. Ok. Não, você falando de luz, né, para trabalhar e ter esse ânimo para trabalhar com dança, Valéria e eu que estamos, né, em licenciaturas em dança, eu vejo, né, assim, uma percepção minha, né, como professora lá do IFG, que é muito complicado a gente estimular alunos a se formarem em dança para trabalhar num cenário que é tão incerto e é tão carente e tão caótico, sabe? E aí eu tenho notícias de alunos nossos que perderam empregos, né, em academias, em pequenas escolas privadas aqui da cidade, né? Eu tenho uma aluna que ela está ganhando R$50 por mês da escola que ela trabalha, porque ela tem que enviar somente uma aula por semana. E cada aula custa R$12 a hora, né? Então ela envia um vídeo que é para toda a escola usufruir, e é o que a escola pode pagar. E ela meteu a isso porque ela falou, não, eu gosto da escola e eu quero permanecer até quando puder, né? Então, assim, de que esse cenário da dança, da cultura em geral, né, no país, o quanto isso é complexo e é desmotivante, tanto para quem está pensando em entrar numa graduação e se capacitar para trabalhar com dança, como também para quem está saindo, né? Sair, formar para trabalhar onde? Trabalhar como? Para quem?
né? Então, daí você vê, né, Rose? A Isso, fragilidade assim, do a nosso fragilidade, mercado. porque assim, é frágil tanto para quem já está inserido nesse meio da dança, tem que sobreviver, porque já vive desse sistema que está rodando, como também para quem está tentando entrar, né? Ou quem tem o desejo de entrar, porque também você não vê muita luz, né? De como fazer e para onde ir, porque você vê tanto uma escassez dentro das escolas de ensino formal, quando a arte também começa a sair dos currículos, a voltar a uma polivalência, né? Uma série de artimanhas que vão acontecendo nas escolas de educação formal, como também nesse cenário do que é das escolas privadas, né? Do campo artístico, dos festivais, das companhias, dos grupos, também que estão se desmantelando. Então, assim, para onde ir, né? O que fazer para quem pensa em trabalhar com dança, né? Isso, aí a gente detecta realmente a fragilidade que é o nosso mercado de trabalho, não é? Porque, claro que a gente está vivendo uma coisa completamente atípica, uma pandemia que parou tudo, né? Mas você vê o que aconteceu. O nosso mercado é tão frágil porque ele está totalmente localizado nos cursos livres, nas academias, nos festivais, e foi justamente o que acabou, o que parou. As escolas pararam, fecharam, os festivais não podem acontecer, né? E aí? Acabou o nosso mercado de trabalho, praticamente, né? Então, a gente tem que pensar que a gente tem que voltar a aquecer, a reestruturar esse mercado, mas agora a gente tem que entender que a gente precisa fortalecer. De que forma a gente fortalece esse mercado? Voltando apenas ao que era antes? Não. A gente não pode pensar em voltar ao que era antes. A gente tem que voltar, fazer melhor, a gente tem que fazer mais. Então, por exemplo, nós aqui no estado do Rio de Janeiro, nós elaboramos o Plano Estadual da Dança. Tá? Não é uma ação do colegiado, o plano, nós já tem mais de 10 anos, há uma década, que a dança do estado do Rio de Janeiro se reúne em conferência e tal, e elaboramos um Plano Estadual da Dança. O colegiado apenas tem a responsabilidade de aplicar esse plano, fazer com que ele aconteça. Claro que é um plano vasto, né, extenso, e o primeiro trabalho do colegiado, a gente se debruçou no plano e elencamos prioridades, ações prioritárias dentro desse plano. Isso é uma metodologia de trabalho do Colegiado Nacional de Dança, né? Elencar prioridades. E a gente, então, através de fóruns, naquela época eram presenciais, né? Então nós fomos pesquisando e vendo o que era mais recorrente em todos os estados, em todos os municípios, qual era a maior procura. Nós detectamos que, por exemplo, a prioridade número 1 nossa aqui do estado do Rio de Janeiro é a implementação de cursos técnicos pelo interior do estado. Nós não temos escolas técnicas de dança. Nós só temos aqui, no município do Rio, a Maria Olenevo, que é uma escola estadual, mas é uma escola direcionada para o balé clássico, porque ela pertence à Fundação do Teatro Municipal, ela foi criada para isso, não é? E temos o curso de técnica em dança da FAETEC, que é um grande orgulho nosso aqui, né? A rede FAETEC aqui do Rio, que tem o curso de produção em dança, que é o único curso da América Latina com grade curricular integrada, o ensino médio. Não é concomitante, ele é integrado. As pessoas estudam, fazem o nível médio e se formam em técnicos de dança, né? A dança dialoga com todas as outras disciplinas. É um curso da professora Rosane Campelo, que elaborou o curso e que é a atual coordenadora do curso. E agora nós precisamos de cursos como esse, pelo interior do estado, que nós não temos, as outras regiões não possuem. A Baixada Fluminense, que é aqui do lado, não tem escola técnica. A região serrana, que é 40, 30 minutos de carro daqui, não tem um curso técnico. Então, cursos técnicos pelo interior do estado é prioridade número 1 do colegiado. Depois vem os cursos de capacitação e tal. Essa é a forma da gente fortalecer também o nosso mercado de trabalho, porque é a continuidade do estudo. O aluno vai para um curso técnico, 90% dos alunos que saem do curso técnico da FAETEC vão para a UFRJ fazer a licenciatura
ou bacharelado em dança. Por quê? Porque já tem aquela, né? Já são trabalhados para a continuidade do estudo, para o desenvolvimento. Então, a gente precisa muito fortalecer essa área também, porque uma coisa fortalece a outra. O que a gente tem que entender é que a dança é uma só. Então, cursos livres, academias, faculdades, universidades, a gente precisa se dar a mão. Um tem que ajudar o outro, porque um faz parte do outro. É uma engrenagem. A engrenagem, quando um dente quebra, atrapalha todo o resto, não é? Então, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa aproveitar essa nova etapa que a gente está entrando e rever tudo que a gente estava fazendo antes que não estava dando certo, que não estava indo para frente, que não estava dando resultado. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para rever tudo isso. A nossa engrenagem da dança é toda muito frágil, é toda ainda muito fragilizada, né? Claro que veio um Covid aí da vida para quebrar a perna de todo mundo, mas mesmo sem o Covid, nós já estávamos mal, nós nunca estivemos bem. A pandemia não pode ser também culpabilizada por tudo, porque nós já estávamos muito ruins antes, não é? Nós já tínhamos problemas sérios, seríssimos. A epidemia veio só para dar, vamos dizer assim, a paulada central, mas nós já estávamos mal há muito tempo. Não é? Essa grande complicação nossa da dança, a questão da dança, o ensino da dança ainda é um grande calcanhar de Aquiles nosso, e a gente sempre tem medo, sempre teve medo de falar nisso, de tocar no assunto. A gente não pode mais ter medo, não estamos mais para tapar sol com peneira, gente. Já era, a peneira já furou, já foi para o espaço, entendeu? A gente tem que falar agora, colocar as cartas na mesa, falar de todos os assuntos. Não tem assunto incômodo. Incômodo é não falar, é não entrar no assunto. Isso que é o incômodo e que leva a gente a essas situações que a gente está hoje. Então, a gente tem que botar tudo na mesa, falar com muita calma, com muita transparência, com amor, entendeu? Sem rixas, sem nada disso, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum, entendeu? Agora, a gente precisa, sim, conversar sobre um novo marco legal para a dança, não é? Muito importante, pensarmos uma nova legislação, essa que nós estamos não nos cabe mais, não nos serve mais, então a gente tem que pensar muito seriamente nisso. Muito bem, ótimo, professora Denise, muito bom. O Sacha levantou a mão, acho que ele quer fazer uso da palavra também. Estamos esperando você falar. Sacha, cadê você? Seja bem-vindo. Aqui. Pode abrir o microfone do Sacha. Está aberto? Está aberto? Aí, ok. Boa noite, gente. Como a live é de vocês, né? E são mulheres muito fortes na dança brasileira, então eu tenho que me ausentar, só escutar e aprender mesmo. Mas eu queria contribuir com a última fala da Denise e falar que as nossas lutas ultrapassam muito mais que dança, sim, futebol, né? E então somos muito próximos. Eu sempre falo disso, então eu não tinha que deixar de mencionar. Não, mas o que eu coloco agora é bem importante, porque eu até mencionei aí no chat, que para mim, né? Para quem não sabe, eu estou na gerência de planejamento e fomento da Secult há 5 anos já aqui no estado. E o que eu estou vendo, junto às prefeituras, né, do município, do interior, e do próprio estado mesmo, a grande dificuldade para aplicar a Lei Aldir Blanc vai ser no campo jurídico. Para mim, não vai ser no campo do repasse do recurso, de encontrar quem precisa, isso é difícil também. Mas o campo jurídico, né, que é tão penoso para a cultura no Brasil, que vai ser o grande dificultador da aplicação dessa verba, né? Principalmente no campo 1 e 2, né, do inciso 1 e inciso 2. Né? E também no inciso 3, visto que provavelmente, né, vai ser atrapalhado um pouco pela questão do tempo, né? Nós temos até o final do ano, nós já estamos iniciando agosto, o recurso não chegou. Eu acabei de receber aqui agora do Fórum de Secretários de Cultura, né, que eu estou junto com eles nessa empreitada, que ainda não foi homologado pelo presidente a medida provisória. Para depois disso vai ter uma regulamentação, ou seja, ao meu ver, isso vai demorar mais até o final do mês, entendeu? Por outro lado, isso também ajuda na sistematização de outros pontos, né? O mapeamento, por exemplo, está sendo sistematizado, né? Isso vai ajudando. Então, só queria dar esse adendo na Lei Aldir Blanc para entrar no que a Denise colocou agora. E ela tem toda a razão quando fala,
né? Nós não estávamos bem antes da Lei Aldir Blanc, que parece que já estava tudo certo, tudo bem, né? Aí vem a pandemia, né? Nós estávamos igual shopping centers, né? Igual comerciantes bons, e a pandemia acabou com a profissão. Não, estávamos antes da pandemia na míngua já, na míngua jurídica, na míngua orçamentária, na míngua profissional, na míngua de tudo, né? Eu falo no campo da dança, que eu sou do campo da dança, mas como eu estou hoje, né, num cargo que olha tudo, eu vejo isso em todas as áreas, né, praticamente, né? Essa dificuldade, né? Não somente a dificuldade orçamentária, né? Por exemplo, quando eu falo orçamentária, no sentido, né, usual da palavra, hoje, no campo dos editais. Né? Edital, financiamento, não pode ser pensado e utilizado como política pública. Ele faz parte da política pública. Né? E a gente sempre utilizou isso como política pública. Então, o caso de o que você coloca, né, como estávamos mal antes, eu vejo muito por aí. Né? Não pensávamos, por exemplo, em constituir legislações próprias da dança. Uma coisa é a dança estar dentro do plano nacional, dentro do plano nacional de dança. Ok, mas ele travou e ele não adiantou. Tá? Ficar só olhando ele como um ponto de partida, isso hoje, vendo, né, a Lei Aldir Blanc, como estamos hoje, eu pauto que nós ficamos presos a uma ideia de política pública, de texto de política pública, né? E que é importante, e foi retomado agora e tem que ser fortalecido agora, né? Mas onde eu quero chegar, e para finalizar, para deixar vocês continuarem o belo trabalho de vocês aqui, nós precisamos pensar que política pública, hoje, não temos na dança. Tá? A Lei Aldir Blanc e a pandemia nos mostrou, e a Lei Aldir Blanc está nos mostrando, que tem muito trabalho a se fazer. Né? Quando a gente tem dificuldade de pensar em mapeamento para poder rastrear e encontrar todos os trabalhadores de dança, no estado de Goiás, por exemplo, aqui, né, e tem os dificultadores, porque não é somente esse métier da profissão da dança que nós temos comumente falado no Brasil. Né? Tem pessoas que trabalham em danças populares, né, ou escolas bem pequenas, né, naqueles rincões de Goiás, que é difícil encontrar, porque para ele, ele já está fora do sistema, antes da pandemia, já estava fora do sistema. Já não tinha verba, né, governamental, já não tinha verba através de editais, né, que edital é para pouco no Brasil. Você sabe disso, né? Existe ao mesmo tempo muita verba, mas para mim é mal aplicada, né? Em comparação, eu não falo se a verba chegou ao artista, né, as projeções, né? Mas muitos trabalhadores já estavam à margem antes da pandemia. O recurso não chega até ele, né? E hoje, com a pandemia e com a Lei Aldir Blanc vindo, ela traz a premissa de encontrar essas pessoas, que se ela é para todos, né? E são pessoas que têm trabalho reconhecido ou se auto-titulam pessoas da dança, ela tem que ser encontrada. E esse é o grande desafio nosso hoje, né? Hoje eu estou no campo da gestão pública, estou dentro do Estado, mas a minha cabeça também era de artista, então eu tenho que olhar esses dois campos, né? É dificultador ainda. Então, acho que nós da dança, né, do Brasil, aqui de Goiás, temos que pensar, como você colocou, o antes estava péssimo, hoje está a pandemia e a Lei Aldir Blanc para poder ajudar um pouco, ela não vai ajudar tudo, ela vai ajudar um pouco, tá? E talvez, já temos essa discussão no Fórum de Secretários, que o dinheiro não vai dar, né? Em alguns estados, o recurso não vai dar, e principalmente o depois, né? Como você colocou. E depois? O mercado de trabalho depois? Né? E volta a falar, o mercado de trabalho é amplo na dança, né? Eu estou aqui no chat, ele é amplo, né? Ele vai de uma ponta a outra, né? de expertise e de conceitos, né? Nós temos que fugir um pouco do conceito tradicional que nós temos de trabalho de cultura e dança no país, né? Nos estados. Alguns já fazem isso, então vamos escutar, vamos ampliar, né? Isso aí eu falo para, né, assim, não falo para vocês já sabem disso, né? Mas eu falo assim para quem está ouvindo, para replicar essa questão, né? E principalmente nos municípios. Os municípios, né? Nós fizemos aqui reunião com todos os municípios no estado. Nós ouvimos falas, por exemplo, do prefeito ou do secretário pautar a Lei Aldir Blanc para construir um palco na praça para os artistas dançarem. A lei não é para isso.
não é para construir uma praça. Por mais que, às vezes, ele fez isso na boa intenção, vamos traçar por aí, né? Mas não é para isso a lei. A lei é emergencial. Claro. Todos os riscos são emergenciais. Então, vamos pensar como você colocou. O antes estava péssimo, hoje é ajuda, mas nós temos que pensar amanhã. Senão, quando amanhã chegar, nós vamos estar pior do que antes. Muito obrigado. Desculpa alongar aqui a fala de vocês e a noite de vocês. Tá bom? Só estou aqui aprendendo e escutando. Obrigado. Você Obrigada, tem toda Sasha, pela colaboração. Toda razão, Sasha. Obrigada. Concordo com você plenamente, é exatamente isso que eu estava falando, concordo plenamente. A gente tem que usar esse momento agora e justamente com foco no amanhã. O que a gente vai fazer depois? Porque, como eu falei antes, inclusive, né, isso que o Sasha está falando, ele tem toda a razão, os recursos são muitos, mas se você for pensar no tamanho do país, não é tanto assim, né? Não é tanta coisa. É muito mais do que a gente já recebeu, mas não é o suficiente para solucionar todos os nossos problemas, e a gente sabe muito bem disso. É uma emergência, né? Vai tapar alguns buracos. Mas e depois? O recurso é finito, né? Ele vai acabar, e aí? Como é que a gente vai ficar? Então, vamos aproveitar isso tudo para ver se a gente consegue pensar de outra forma, nos reestruturarmos, principalmente, né, pensamentos e ações. Eu quero só pontuar uma fala. A Fernanda Botelho, ela diz que está em Goiânia e ela é de Nova Friburgo. Ela está se apresentando aí, Denise. Ela é de Nova Friburgo, é de Nova Friburgo e está agora em Goiânia. Essa semana eu tenho uma reunião com o Fórum de Dança de Nova Friburgo. Quinta-feira, eu acho. Olha só. E ela fez uma pergunta que ela falou, a lei não está homologada ainda? Ela pergunta. É um despacho, né, Sasha? Acho que esqueci o termo. Sasha falou aí agora o termo. Alguém lembra? A lei homologada é a medida provisória orçamentária que precisa ser homologada para depois chegar à regulamentação. Isso. Entendi, Sasha. A lei foi sancionada pelo presidente, já foi sancionada, mas são medidas legais que precisam, né, para chegar na regulamentação. Estamos aguardando. Mas realmente deve demorar ainda um pouquinho. Inclusive, eu e o Sasha, a gente se conhece bem, né? Que ele é o gestor e eu sou a produtora que sempre estou em contato com ele. Ah, sim. Você quer fazer um comentário, fazer uma fala, Fernanda? A sua... Não, é só que o nosso problema aqui de Goiás, eu me sinto até contemplada, que o Sasha nos ajuda muito dentro da gestão dele. Ah, que bom, que bom. Mais alguém gostaria, então? Pode ficar à vontade, se quiser fazer alguma pergunta, né? Aproveitando esse momento tão precioso, com essas pessoas tão preciosas presentes, né? Essas grandes mulheres. Principalmente a nossa convidada especial, Denise Aquarone. Mais alguém gostaria? Eu quero registrar a presença aqui do Marcos Vinícius, que é do circo. O Marcos Vinícius é da área do circo, mas está aqui prestigiando essa live. Muito obrigada, Marcos, pela presença aí. A galera do circo, né, Denise? Que também... parceiras de lutas tantas. Nossa, e que estão passando tanta dificuldade, problema dos circos itinerantes. Nossa, tá brabeira mesmo também. É um segmento também que luta muito para sobreviver, para continuar existindo, né? Quem falou que tem uma pergunta, por favor? Pode repetir? Obrigado, professora Beth. Assim, fico muito grato, né, de estar participando, né, juntamente com vocês, discutindo sobre a lei. Na verdade, essa lei ela vai favorecer não só a dança, não só o teatro, né, mas também o circo, a catira, né, que é uma cultura que vem se acabando, né, as congadas, né, vários outros, né, os quilombolas, várias outras culturas que essa lei vai estar abraçando, que, na verdade, o governo ele tenta reparar,
né? Com essa lei, ele vai tentar reparar e vai ser recursos que a gente tem para estar fomentando essas culturas, né? A dança, o circo, o teatro e várias outras manifestações culturais, né? Então, acho importante. E o grupo de mulheres, vocês estão de parabéns, tá? Muito ponderadas, gostei muito, e um beijão no coração de todas aí. Obrigada. Muito obrigada, Marcos. Obrigada pela participação. Então, nós estamos, nesse momento, à disposição de perguntas, né, dos participantes, das participantes também, que quiserem perguntar. Eu estou, até agora, assim, encantada com o momento, né? Para nós, é uma situação original mesmo, inédita, até mesmo para nós, dessa atividade artística que é a dança, porque nossos equipamentos não eram prioritariamente os equipamentos de redes sociais, né? Não dessa maneira, né? Como estão sendo usados, e estamos aí aceitando os novos desafios, né? Dá até outras lives aí, né, gente? Eu acho que essa questão do online é uma coisa bem interessante, né? Que acabou vindo e que nos possibilitou muitas coisas boas, interessantes. Eu acho que vai ser um modus operandi que a gente não deve mais abrir mão, deixar de usar, porque realmente facilitou muito, né? Você vê, nós estamos aqui hoje nessa reunião, eu já fiz lives, eu acho que não sei mais quantas, mas eu já fui para o Brasil inteiro, né, em reunião. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito boa que surgiu. A gente antes não utilizava, né, poucas pessoas da dança já estavam utilizando essa ferramenta, mas a gente era muito ligada, né, a questão presencial, né, claro, e claro que, se Deus quiser, a gente voltará às nossas ações presenciais e tal, mas eu acho que esse é um instrumento que a gente não deve mais abrir mão, vai facilitar muito. Eu estava falando com o pessoal do colegiado, eu fazia pelo menos 2 reuniões anuais presenciais para o colegiado, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre, porque né, tem a questão da locomoção, a pessoa, parte financeira, pagar condução, transporte, alimentação, tempo, né? Uma representante que vem lá de Santo Antônio de Pádua, são 7 horas para vir e 7 horas para voltar para a cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente fazia... Agora, a gente está se encontrando toda semana. Eu falei, olha, não vou mais abrir mão das reuniões online, que é muito mais fácil, não custa, não gasta dinheiro, não é? E a gente está com um contato muito mais permanente, muito mais cotidiano, né? Então, vamos continuar usando isso. Pelo menos isso foi bom, né? O Sacha quer fazer uma pergunta. Sacha? Então, exato, né, Denise, realmente, né, acho que a gente não utilizava antes esse recurso, né, que agora vai ser existir. Então, perfeito. Não, a minha pergunta porque a Denise colocou a questão na fala dela, da questão dos cursos técnicos, né, e eu também creio muito nessa possibilidade, né, como um propulsor futuro, né, próximo de um campo de trabalho mais coeso, né, mais forte. Mas como aqui tem 2 professoras, a Valéria, que foi minha professora, né? E tem a professora Rose, que é a minha esposa, mas, né, aqui está separado. Para as 2, principalmente, estão no campo da formação acadêmica, né? Quais são as perspectivas da formação acadêmica perante, né, essa construção? Eu não vou chamar reconstrução, porque nunca teve para mim, né, um mercado forte de dança, mas uma construção com um pouco de reconstrução aí. Deixe o mercado da dança, já que você está no campo da formação. Eu sei que é um campo da licenciatura, eu sei disso, né? Mas como vocês atravessam, né, do campo da licenciatura para uma formatação ou um fortalecimento da cadeia produtiva da dança, no caso aqui de Goiás. Também, se a Denise também quiser falar um pouco disso, porque ela também está, né, nessa discussão. Eu quero escutar as professoras, claro. Sacha, eu estava aqui pensando, inclusive, uma fala que eu destaco bastante, da Denise, quanto sua. O campo da educação também tem falado bastante que, na verdade, a pandemia revelou, colocou para fora, fez emergir um buraco que a gente tem na área da educação, por exemplo.
e como vem acontecendo nas artes. Então, assim, a gente não estava bem e ficou ruim, né? Não, a gente está vendo, na verdade, se revelar questões graves que a gente nunca conquistou, né? Então, a gente tem uma luta de longa data, Sasha, você sabe aqui, né, o nosso curso na Universidade Federal de Goiás, ele abre em 2010 com o programa do Reúne. É uma luta, é uma preocupação constante. Eu, hoje em dia, sou coordenadora de estágio, conheço muito as escolas principalmente da nossa capital, e a gente vê a total fragilidade que é o campo da dança, por exemplo, nas escolas. E nós temos isso regulamentado desde a LDB como disciplina obrigatória, né? Todo um percurso aí de conquista de muitos anos como disciplina obrigatória que não é cumprido. Mesmo a gente chegando no século XXI, a gente perdeu conquistas importantes com a chegada da BNCC, enfim, a Rose apontou, né, o retorno da polivalência, a gente está muito preocupado com determinadas questões. Eu considero que, assim, o campo da escola é uma parte importante dessa teia que é o mercado da dança. Então, esse mercado da dança na escola, ele é muito importante. Eu considero como um lugar, assim, fundante, né? Fundamental. É aquele lugar que você vai mostrar para uma criança, desde a educação infantil, o que é a nossa área. É a chance que a gente tem, né, de ser realmente efetivado como fundamental na formação humana, que a gente acredita muito nisso, né? E de fato, isso é frágil, é absolutamente frágil ainda o nosso lugar na escola. Então, isso é claro que a gente tem uma conquista muito importante, muito mesmo, que é o aumento significativo dos cursos de licenciatura. Hoje a gente tem 44 cursos, né, importantes no Brasil, mas a gente sabe que é pouco, né, para a dimensão do Brasil. Então, essa questão dos cursos técnicos, das escolas, dos cursos livres, tudo isso é um conjunto que precisa se unir, né, ao redor da dança. Não tem ninguém mais importante que ninguém. Não. É todo um alimenta o outro. É uma grande cadeia em rede que precisa ser rizomática, inclusive. Ela precisa ser maleável. Todo mundo ajuda todo mundo. Eu acredito muito, muito nessa fala que a Denise apontou, e isso é muito importante, né, que a gente se ajude. Eu faço esse esforço enorme na universidade, a todo momento de se relacionar muito, né, com toda a área de dança, sem preconceito, nada, zero. A área de dança, para mim, ela é toda importante, toda ela, não tem, sem nenhum tipo de preconceito. Se você é amador, se é profissional, se você está começando, se é criança, se é um estilo de dança, todos esses lugares são lugares de trabalho, são lugares importantes, são técnicas importantes que a gente precisa cuidar com muito carinho. Exatamente. Perfeito, Valéria. Exatamente isso. Eu acho importante que as pessoas têm que entender todas as vertentes aí, que quanto mais a gente se une, mais fortes nós seremos todos. Então, não adianta, vou unir a dança, as escolas livres com, sei lá, as companhias. Não, somos todos juntos. Se a gente não faz essa união, nós não vamos conseguir crescer, né, como dança, como uma manifestação artística tão importante que é a dança em nosso país. Muito, muito importante. Só que a gente, é o que está acontecendo. Se antes estava fraco, a pandemia ficou muito mais fraco, né?
muito mais frágil. Então, esse é o momento da gente se unir mesmo, todas as vertentes, e tentar conseguir algo importante, né, para a nossa área, para a nossa dança. Eu queria emendar com o que a Gisela coloca aqui, né, dessa fala de união. Tem países, a França é um exemplo, né, deles, assim, de que as companhias, as escolas de dança, as escolas de dança quanto técnica, não escolas, né, formais, né, elas são espaços de estágio, né, e espaços onde os alunos cursam disciplinas, né, específicas do currículo de formação. Né? Então, essa integração entre escolas livres, escolas técnicas e cursos de graduação, ela acontece de fato, não só como um lugar que eu vou lá visitar, como uma área, como um campo de observação, né? Mas, de fato, eu construo disciplinas lá, né? E a formação também se dá nesse espaço. Então, esse diálogo, ele acontece muito mais horizontal. E acho que falta isso muito para o Brasil, assim, enquanto campo de conhecimento mesmo, assim, acadêmico, né, no campo da dança, assim, né? E aí, o que o Sacha coloca, eu vejo que é um problema que não é da dança, assim, mas a própria ideia de escola no Brasil, né? A ideia de escola no Brasil é uma ideia do século XIX ainda, 18, 19. É o mesmo modelo de educação que é da carteira, que é da prova, que é da avaliação, sabe? E eu acho que esse espaço de pandemia, ele criou como se fosse uma página que se vira entre pessoas que ainda não conseguem lidar muito bem com essa nova realidade e pessoas que estão lidando muito bem com isso. Né? Eu falo dessa questão porque eu estou numa instituição que tem professores que são jovens, alguns já são, né, um pouco mais velhos ou não são tão ligados em tecnologias, né? E a gente tem uma grande resistência dos professores a lidar com essa nova realidade, né? Esse nome meio brega, assim, mas lidar com esse contexto que não é provisório, assim, né? Isso vai transformar nosso modo de ver, de ver as relações, de ver a educação, de ver a arte, né? Então, assim, o quanto é complicado também para a instituição, né, para esse lugar chamado escola, rever os formatos que ele aplica, né, e quem ele forma. Então, eu acho que isso também faz não só os cursos de dança, né, de licenciatura, né, mas a escola de um modo geral e também as escolas técnicas e cursos livres, perceber qual que é o perfil do egresso. Você está formando quem? Formando para quê? Formando para onde, né? Se esse espaço da escola que a gente lutou há um tempo atrás e conseguiu estabelecer, ele não existe mais, a gente está formando aluno para trabalhar onde? Se uma política neoliberal implica que concurso público, né, uma coisa que é escassa, que não é necessária, né? Formamos para trabalhar onde? Entendeu? Assim, que outros caminhos, os cursos de graduação, aqui para chegar lá em licenciatura, apontam para um formando que não só a escola. Se dança não é só trabalhar como professor, ou como bailarino, ou como coreógrafo, que outros lugares de trabalho a dança oferece, né? Que outras maneiras de trabalhar também a gente pode construir, que não só ser um funcionário de uma escola, né? Ou criar uma companhia, né? Criar o seu grupo de dança. Então, também acho que isso vai revelando coisas que já estavam ali nas bordas, né? Do que é a formação, do que a gente pensa como formação, mas que acho que agora, se os cursos de graduação não começarem a repensar o que eles querem e como eles vão operacionalizar tudo isso, eu acredito, eu sou bem pessimista, né? Eu sou muito pessimista, de que haverá uma queda ainda maior, né, no número de ingressantes em cursos de graduação em dança, sabe? Porque eu não vejo perspectivas de como esses cursos vão lidando com realidades diversas, com realidades que não são mais como as do passado, que é trabalhar na escola pública, ou dançar numa companhia de dança, né? Então, como é que a gente começa a pensar outras maneiras de existir como um profissional da dança, né?
E é isso. Levantou questões bem interessantes. Eu queria até colocar... Daí a gente já pode puxar uma próxima live, viu? Exatamente. Para discutir esses pontos que você está colocando, que são coisas interessantíssimas. Você sabe que eu recebi uma informação, que eu estou trabalhando aqui, eu devo fazer, ainda esse mês, uma live só com o tema, justamente, a dança na educação, né? Puxar o pessoal da UFRJ, do curso técnico da FAETEC e tal. Os cursos, nós temos 3 cursos na UFRJ, no estado do Rio de Janeiro nós temos 2 licenciaturas, a da UFRJ e da Angelviana, né? Você sabe que os cursos de dança da UFRJ, que são 3, é licenciatura, bacharelado e teorias da dança, é o curso de toda a universidade com menor índice de evasão? Interessante, né? Menor índice de evasão de toda a universidade. São os cursos de dança. Muito Você bom. vê que o pessoal é guerreiro, eles... Né? Então, tem coisas interessantes, sabe? Que fazem parte da nossa... A gente precisa se reunir mais, a gente precisa conversar mais sobre isso. Tem muita gente boa, pensando muita coisa interessante. E é essa construção que vai levar a gente, quando você fala para onde nós vamos. Nós precisamos conversar sobre isso. Tem muita coisa boa, a gente tem que pensar sobre isso. E, acima de tudo, a gente tem que botar a mão na massa e fazer. Entendeu? A gente não tem, no momento, uma política nacional, federal. Vamos fazer a nossa. Vamos construir. Vamos fazer uma política paralela, por que não? Já estou lançando uma proposta aqui. Que em muito breve, vocês vão receber essa cutucada aí. Com certeza, e vai ser maravilhoso. Eu acho muito interessante as colocações, né? A provocação do Sacha foi muito pertinente, é um espaço muito rico, né, para a gente estar fazendo isso, mas também, o que nos traz essa fala das 2 professoras? Que nós precisamos fazer uma live sobre isso e falar sobre essas coisas, né? Elas estão urgentes na garganta para o diálogo. Então, seria uma próxima oportunidade, fica aí o convite, né, para poder elaborar. O convite para você também, após você fazer essa dança na escola, a gente falar um pouco sobre isso também, né? Esses desafios, os enfrentamentos. Aqui a gente brinca assim, Denise, oncotô, oncovô, já ouviu essa expressão? Como é que é? Oncotô, oncovô. Já ouviu essa expressão? Então, vai mais ou menos por aí com as relações, né, artísticas de trabalho e de formação. E acho que vale a pena a gente falar, não uma vez só, mas muitas vezes. E aí as redes sociais e as plataformas estão aí a nosso serviço agora. Vamos usar e abusar na medida do possível. Está aí o convite, né, para que a gente possa fazer essa próxima live, aí puxado aí pelas 2 escolas de formação, que é o UFG e o IFG, né, que tem o curso de licenciatura em dança, já puxar isso daí, convidar a gente também. E a PUC, que tem uma formação extensiva muito importante, a Gisela, que tem escola muito importante de formação. A gente tem informações importantes aqui, para a Denise saber. Beti, eu sei. Beti, tenho certeza disso. Uma outra colocação, Beth. Nessa live, então, junto com o que falou agora a Valéria, é interessante puxar os 3 vieses, entendeu? O ensino superior, o técnico e o livre. No mesmo lugar de discussão, entendeu? Sim. Vamos organizar. Me coloco à disposição. Vai ser ótimo, vai ser perfeito. E conto com a colaboração de vocês também, né, gestores aí, para estar participando. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A professora Denise? Alguém que esteja já participando? Gostaria de tirar alguma dúvida? Essa live está sendo gravada, né, do momento que iniciou aqui com a sala aberta aos participantes.
E depois nós vamos disponibilizar essa gravação também, tá? Muito obrigada. O Sasha está falando que aprendeu muito com todas, né? Muito obrigada. Obrigada pela participação de todo mundo aí. Professora Denise, então, nós estamos já há 2 horas. Que coisa, né? O assunto Passa rápido, Passa. Esse seria aqueles momentos que a gente invernaria em algum lugar, né? Se fosse presencial, a gente invernaria em algum lugar. Né? Terminaria num sopinho ou num vinhozinho, né? Não Mas com certeza a gente ainda vai ter essa oportunidade de estarmos juntos, se Deus quiser. Então, eu convido... Primeiro, eu convido as nossas convidadas que participaram da mesa, né, a fazer as suas considerações finais, em agradecimento à professora Denise Aquarone, aí, a nossa grande guerreira. Aí. Convido vocês aí, então. Pode ser Gisela, pode ficar à vontade. Eu vou falar que minha bateria está acabando, então eu estou aqui com medo de não dar tempo. Denise, a sua fala é muito esclarecedora. Maravilhosa a fala também da Valéria e Rose, que tem uma atuação maravilhosa em Goiás, as duas, uma atuação maravilhosa. Acho muito importante essa live da gente falar do ensino superior, as escolas técnicas e as livres. Acho muito importante, é um momento muito importante da gente fazer essa live e de estar esclarecendo muitos pontos e a gente pensando em algum modo da gente se unir ainda mais, né, e trazer mais possibilidades não só para o nosso estado, mas para o nosso Brasil. Muito obrigada, Denise, pela presença e obrigada a todos. É um prazer enorme. Obrigada, Beth, por estar proporcionando esse momento para nós. Prazer foi meu. Rose? Então, agradecer super, né, Beth, Denise, Gisele e Valéria, e que é muito bom pensar em coletivo, né? Eu acho que quando a gente fala e escuta, principalmente, né, a gente consegue crescer muito, né? Então, pensar em coletivo é melhor do que pensar sozinha, né? Aqui no escritório, ou aqui no quarto, então, que é muito bom e que isso seja uma prática de permanência, né, da dança. Obrigada. Obrigada, Rose, pela participação. Professora Valéria. Muitíssimo, Beth, agradecer você pela iniciativa. Você sabe o tamanho do carinho que tem por você e o trabalho da PUC. E agradecer muito às colegas, a nossa convidada, né, Denise, sempre muito especial, com uma fala sempre muito clara, né, muito antenada, muito importante para a dança, a todos os participantes, Sasha, e me colocar muito mesmo à disposição, né, para essa militância coletiva. Eu acho que essa construção, ela tem sido na dança um exemplo. Eu acho que a gente, de fato, vem construindo exemplos. Acho que a dança vem conseguindo, sim, né, mostrar que a gente tem capacidade, tem formação, tem qualidade, tem conhecimento, temos muito mesmo a oferecer para um mundo melhor, né? Para um mundo humanizado, para uma sociedade coletiva, sustentável, que a gente faz parte desse coletivo. Muito obrigada. Obrigada, professora Valéria. Denise Aquarone, nossa convidada especial, para suas considerações finais. Gente, eu só tenho a agradecer. Beth, querida, um prazer enorme. Eu e Beth estamos sempre trocando figurinha pelo WhatsApp, pelo Instagram, né, Beth? Então, só tenho que te agradecer. Adorei estar com vocês. Para mim é extremamente prazeroso estar com pessoas, com mulheres tão guerreiras, tão incríveis, que têm a mesma luta que eu tenho. Então, com certeza, gente, nesses momentos que eu dou aquela respirada, sabe? E são momentos que revigoram muito o trabalho da gente, porque às vezes a gente fica aqui naquela aridez, naquele diálogo que você sente que você está falando, mas você não sabe se você está tendo aquele retorno.
entende? E quando a gente está junto, nós que somos da mesma área, que falamos a mesma língua, né? Mesmo com as nossas diferenças de territórios, de lugares, mas nós nos entendemos, nós temos o mesmo olhar. Então, isso é muito revigorante, porque a gente respira e diz, não, vamos embora, eu não estou sozinha. A gente sente que a gente não está sozinha. Isso é muito importante agora, nesse momento. E eu só tenho a dizer para vocês que eu vou estar sempre à disposição, eu sou sempre super disponível. Eu gostaria que vocês... Nós temos um Instagram do colegiado, que é Colegiado Estadual de Danças do Rio de Janeiro. Procurem seguir, eu estou sempre colocando tudo que acontece, novidades e coisas, as nossas lives. Eu vou passar para vocês depois, a gente vai organizar essa live sobre educação, isso está na minha mira já há um tempo. Nós já estamos aqui com um foco muito forte para essa questão da dança na educação. Então, eu vou fazer uma live aqui que vai ter a participação da FATEC, da coordenação do curso técnico, da UFRJ, da Angel Viana. Então, vai ser muito representativa e eu gostaria muito que vocês participassem também. Depois eu mando para vocês, mando por Beth o dia, tudo direitinho, tá? E depois podemos fazer outras. Eu acho que a gente não pode mais interromper esse canal de comunicação que a gente estabeleceu aqui hoje e que vai ser muito bom para todos nós, tá bom? Então, estarei sempre à disposição e espero que a gente seja o início só de um bom relacionamento para todos nós aqui. Obrigada a todos vocês que estiveram assistindo. Eu tenho o Facebook Denise Aquarone, meu WhatsApp está sempre disponível aqui do Rio de Janeiro. E é só me fazer o contato que eu mando, o WhatsApp, e as mídias do colegiado, Facebook, Instagram. Temos um canal no YouTube também, onde todos os vídeos, todas as lives que a gente faz, elas estão nesse canal do YouTube, Colegiado Estadual de Danças. Lá vocês vão encontrar todas as lives que a gente faz, todos os assuntos do colegiado. Muito obrigada, gente. Um beijo grande. Muito obrigada. Obrigada a todos os participantes, a todas as participantes que estiveram presentes conosco aqui. Esse momento foi um primeiro, que, como disse muito bem a Denise Aquarone, que seja o primeiro de muitos entre a gente, que a dança possa realmente se fortalecer, né, cada dia mais, nós aqui na nossa cidade, no nosso estado, que a gente possa dividir isso, quem não pôde participar, que a gente fale sobre isso, que a gente divulgue, que a gente comente, e que a gente possa seguir aí os parceiros e as parceiras aí nas redes sociais, que isso é muito importante, faz toda a diferença. Hoje, no final do mês de junho, nós recebemos um pedido de avaliação do semestre que veio de uma gestão superior nacional, pedindo, inclusive, dados que nós nunca paramos para efetivar, que foi curtidas, visualizações de vídeo. Quer dizer, isso é realmente importante e vai passar a contabilizar como força de expressão de algum coletivo. Se já contava, agora conta mais e não vai deixar de contar, como todos as palestrantes falaram aqui hoje e muito bem, a Denise Aquarone também comentou. Então, fica aí também a nosso pedido e a nossa provocação para que nós nos apoiemos também, curtamos também, sigamos também os nossos pares e os nossos ímpares, né? Principalmente na área de cultura, especificamente a área da dança, né? do nosso cenário, que é o nosso universo, o nosso planeta e universo. Muito obrigada a todos e todas pela participação. Eu estou encantada, eu estou aqui assim, nossa, encantada, não queria nem acabar, mas nós, né, temos cada um e cada uma com seus outros compromissos, já são mais de 2 horas de conversa maravilhosa. Denise Aquarone, nossos grandes, sinceros e amorosos agradecimentos pela sua disponibilidade, generosidade, conhecimento aqui a serviço, né, desse trabalho grandioso que é a formação política mesmo, das pessoas, de interação, do que está acontecendo e tudo mais. Agradecimento enorme às nossas
participantes da banca aí também, a grande Gisela, do Conselho Brasileiro de Dança, presidente do Conselho Brasileiro de Dança, e a professora Valéria, da UFG, como eu disse, nossa instituição irmã, tão valorosa no estado de Goiás, e os nossos caçulas, o IF, né, de Aparecida de Goiânia, mas o IF também de Goiânia, e a participação da professora, pesquisadora também, Rosejane Sena, né, a Rosejane Ferreira, perdão, que está aí conosco, a participação efetiva do Sacha, né, como militante também, fervoroso, né, guerreiro nessa ação toda. Então, e o agradecimento a todos e todas que participaram, tá? Não deu para citar o nome de todo mundo, mas nós estamos aqui com a gravação, com as anotações, e vamos encaminhar para vocês os nossos agradecimentos formalmente também, à medida que pode ser por zap ou pode ser por e-mail, nós vamos estar nos comunicando. Fiquem ligados, fiquem ligadas aí nessas ações que a Denise tem falado, a professora Valéria, a professora Rose, né? Vamos juntos, gente. Nós temos chão. Era uma foto bem bonita, hein, da live. Com certeza, nós vamos fazer a foto bem bacana e encaminhar para todo mundo. Foi maravilhoso. Tá bom. Beijo. Um grande abraço, beijo. Se cuidem aí. Até a próxima, que espero que seja bem breve. Um abraço para todos e todas. Muito obrigado. Grande abraço, Denise. Parabéns a todos e todas. Valeu demais. Boa noite. Bom final de noite para vocês. Obrigada.